Meu nome é Gil, estou aqui com o Dr. Márcio Ximenes, o meu chefe, e eu fiz hoje, Dr. Márcio, um resumo de todas as pacientes que nos abordam, né, diariamente, com algumas perguntas, e hoje nosso bate-papo vai ser bem informal, dessas perguntas selecionadas, para que você possa responder, né, e tirar essas dúvidas das pacientes que perguntam. Tudo bem, vamos Posso começar? Pode. Essas perguntas, na verdade, elas são muito frequentes, né? São muito recorrentes, porque a gente recebe dúvidas pelas redes sociais diariamente. Você que ouve as pacientes, aquilo que elas não falam aqui dentro do meu consultório, elas vão lá perguntar para ti. Até tem perguntas talvez mais específicas, mais diferentes, vamos tentar responder aqui. Isso acontece bastante, porque elas sentem essa vergonha, né? E eu tentei resumir ao máximo, são várias. Então, fazer as principais. E aí a gente vai ter que ter parte 2 desse podcast. Tá certo. Para selecionar todas as perguntas. Primeira pergunta é de uma paciente, ela perguntou: depois da mastopexia com prótese, o peito dela pode cair de novo? Tá. Na verdade, eu gosto de ser bem sincero quando ela faz esse tipo de pergunta para mim, né? E eu digo, não, vai, com certeza vai cair. Isso é inevitável, né? Eu falo, as mamas, elas são duas estruturas que estão suspensas aqui no tórax e que elas não têm nada que faça uma sustentação maior aqui por baixo. A gravidade vai atuar, a idade vai chegar e a pele e os tecidos de sustentação vão ficando cada vez mais frágeis com o passar do tempo. Então, isso é inevitável, as mamas vão cair. Então, tecnicamente, o que a gente busca é que a gente consiga entregar uma durabilidade do resultado cada vez maior ao longo do tempo. A gente tem buscado tecnicamente isso. Mas garantir que essas mamas vão ficar sempre lá em cima, isso nenhum cirurgião pode garantir. Certo. E uma pergunta bem comum, e a maioria das pacientes sempre abordam perguntando: vou precisar trocar prótese depois? Tá. Eu já sou cirurgião plástico há muito tempo, mas desde que eu me tornei cirurgião plástico que essa história de trocar prótese por período programado, por tempo programado, já não era verdade. Mas foi uma ideia que ficou na cabeça das pessoas e que hoje essa pergunta continua existindo. A verdade é que as próteses, por mais que se digam ser vitalícias, elas são vitalícias na capacidade de durar muito tempo, de durar até uma vida inteira. Não significa que necessariamente ela vai durar. Eu costumo dizer para a paciente que a prótese ela tem um material de altíssima qualidade, de altíssima resistência, mas que assim como um computador desse aqui, de uma marca muito boa, que assim como o celular da mesma marca, que são fabricados para serem os melhores do mundo, para não dar problema, mas eles também podem dar problema. Sim. São produtos fabricados. Sim. Então eles têm sim sempre a possibilidade de dar algum problema. E por isso mesmo, essa paciente que tem prótese, ela precisa de acompanhamento. Assim como um carro precisa de uma manutenção, né, para que ele tenha maior durabilidade, a prótese ela precisa de acompanhamento. E o acompanhamento é simples, com exames de imagem anualmente. Ela pode fazer ultrassonografia anualmente, vai verificar como é que está a saúde da mama, vai verificar como é que está a saúde da prótese. Eu costumo dizer a saúde da prótese para ver se ela está íntegra, né, se está tudo bem com ela. E enquanto estiver tudo bem, do ponto de vista de física da prótese, enquanto esteticamente ela estiver satisfeita, não tem por que mexer nessa mama, não tem por que trocar essa prótese. Em alguns casos, se você já encontra algum detalhe na prótese, ou no exame clínico, ou no exame de ultrassom, você pode solicitar uma ressonância para essa paciente fazer, mas o exame mais comum, mais usual, que ela deve fazer anualmente é o ultrassom mesmo, tá? Então, ela pode sim precisar trocar essa prótese com 4 meses, com 4 anos, com 40 anos, não sei, não existe um prazo, existe a necessidade de acompanhamento. Ótimo. E agora eu vou para uma pergunta, geralmente é das nossas pacientes já operadas, né? Tá. E elas sempre vêm, é bem comum essa pergunta. Elas sempre abordam, não tem coragem de perguntar para você, né? Mas perguntam para mim:
quanto tempo depois eu posso brincar com meu marido, brincar com o investimento, né, que foi ali realizado, e elas ficam sempre com essa vergonha, né, e eu acho que é uma boa pergunta aqui na sessão. A cirurgia de mastopexia é uma cirurgia que ela vai mexer na estrutura do tecido mamário, vai mexer com pele. Tem cicatrizes externas, que são as que você vê. Sim. Tem cicatrizes internas, né? Você mexeu com a estrutura, deu vários pontos lá por dentro. Ou seja, a cirurgia é bem maior do que a simples cicatriz que você está vendo do lado de fora. Então essa estrutura ela precisa ter uma certa força de cicatrização, né? Sim. A cicatriz ela vai encontrar essa força máxima só 1 ano, ou às vezes até mais de 1 ano. Não significa que você vai passar 1 ano esperando mudar os teus hábitos, promover tua rotina. Não, geralmente em torno de 1 mês, essa paciente, se está tudo bem com ela, a gente já libera para atividade física, ou seja, ela já está liberada até para atividade física, então já é prazo suficiente para ela ter relação com o marido, né? E até eu pergunto, que tipo de brincadeira é essa? Não, é óbvio que tem que ter bom senso em tudo, sim, né? Sim. Pessoas diferentes vão ter atividades diferentes, né? Intensidades diferentes, e por uma questão de bom senso tem que ser no começo, aí nesse prazo de depois de 30 dias, uma brincadeira mais leve, né? Sem muito ímpeto, e ter a devida paciência para ir evoluindo nisso aos poucos até sentir que tá tudo bem, que não está machucando, né? Que não está causando nenhum tipo de problema, tá? Então eu costumo colocar 30 dias como um prazo bom, como necessidade de aguardar, e que nesse começo seja algo realmente mais leve, mais cauteloso, para que não haja nenhum tipo de problema e você possa curtir o seu resultado com bastante tranquilidade. Perfeito. Meninas, aqui a seleção foi feita, tenho inúmeras mensagens todos os dias, e aí vocês podem enviar para o contato da clínica, e a gente vai selecionar e vai ter vários episódios do podcast dessas dúvidas que são muito importantes para nós também. Pronto. Obrigada, doutor Márcio. Não, eu estou aqui à disposição, assim como a gente responde aqui nas redes sociais, a gente vai realmente repetir essa conversa, porque eu acho importante que a gente traz de uma maneira mais informal a resposta para várias questões. É isso aí.